E aqui paramos na estrada com o cenário de Jurassic Park, meu. Subscrevam o canal! Carretera Austral, o sol já se foi, mas grandes paisagens aqui de Selva, assim tipo Jurassic Park, meu. Está espetacular. E o tempo está agradável para andar de moto, não faz muito frio, estão para aí 14, 15 graus. Está bastante agradável e agora as estradas já são muito mais bonitas, cada vez mais, portanto. Até o clima é de selva, de repente começa a chover, de repente vem o solzinho. Não passaram nem 10 minutos e olhem a diferença do clima já. Já temos céu azul, um solzinho. Isto é a cada 10 minutos estamos num clima diferente. E aqui paramos na estrada com o cenário de Jurassic Park, meu. O pessoal, quando eu paro, esta família, tudo bem tudo tirar fotos, que é muito engraçado aqui na América Latina. Toda a gente super simpática e querem saber o que é que eu ando a fazer. E aqui vamos, seguir caminho, Carretera Austral. Que as estradas são tão bonitas que apetece filmar em todo lado. Fim da estrada pavimentada, estamos a 100 km do nosso ferry. Vamos lá. Espetacular, hein? Lado gravilha, que mexe com ABS, com o controle de tração, com tudo. É ir a mais de 80. O problema é quando vêm as curvas e o gajo consegue parar isto. Já estão feitos os primeiros 100 km aqui de fora de estrada com o nosso mega termoço. Vocês achavam que eu ia cair, não achavam? Eu também, mas olha, lá aguentei, ainda não foi desta. E conseguimos chegar aqui já à zona do ferry. Ainda apanhamos uma chuvada, estou aqui todo encharcado, que isto começa a chover de repente, nem dá para vestir o equipamento de chuva. E agora vamos arrancar no nosso ferry. Não podemos ir no turístico, tem um tempo de espera de cerca de um mês. Então vou apanhar o daqui das povoações locais, das aldeias aqui das ilhas e das penínsulas que tem aqui. E vão ser 3 horas, saímos às 8 da noite, chegamos às 11 da noite. É uma península que só tem, é uma aldeia mesmo, tem meia dúzia de casas, só tem acesso por ferry e tem que descansar lá um bocadito, que às 7 da manhã apanho outro ferry para Calheta Gonçalo, que aí sim é o próximo destino da Carretera Austral, para pegarmos a estrada por aí abaixo. Lume! Aqui vamos apanhar o nosso ferry para a cara, para a tal península. Tinha ferry às 8, já são 9, está atrasado. Foi um dilúvio desgraçado, agora até veio um solzinho de pôr do sol. Lá estamos nós aqui a entrar no ferryzinho. Isto tem aqui uma zona de café. Café, que não tem café nenhum, não é? Tem ali um cafezinho. E eu estava aqui a falar com eles e parece que é o mesmo barco que depois vai a Calheta Gonçalo às 7 da manhã. Estou aqui em negociações, ver se me deixam ficar aqui encostado a dormir, né? Vamos ver se resulta. Já tivemos aqui a aprovação do chefe aqui do ferry, estamos aqui a moto e vamos dormir aqui a bordo, aqui com o pessoal todo. Onde eu estava aqui no cafezinho, vou dormir aí no chão. Aqui estão os meus companheiros e o pessoal do barco, hein? Vamos ver aqui a nossa casinha, ó. Estou aqui com o Leonardo ainda, ó.
Está aqui a contar umas anedotas. Olha aí, a categoria da Casa 2. Já dormi muito sítio, mas nunca tinha dormido com a tripulação de um ferry. Muito bom dia, meus amigos. Olhem para isto, o Filipe aqui convidou para tomar um pequeno almoço. Aqui com a tripulação e tudo. Já faço parte aqui do barco. E já chegamos a Calheta Gonçalo. Amigos, acabamos de sair do ferry, aqui em Calheta Gonçalo, e vamos ter mais uma estradinha não pavimentada durante uns bons quilómetros. Aqui no meio da selva, a selva vai entrar para a estrada, pá, brutal. Espetacular. É para isto que a África Twin foi feita. Fenomenal. Isto é qualquer coisa de espetacular, pá. Estamos aqui em Chaitén, olhem para isto. Tanto temos aqui uma praia fluvial, pá, como acabamos de passar a selva, como lá atrás já temos neve e a seguir glaciares. Isto parece vários países num só, numa zona só. Espetacular. Estou aqui todo contente. Brutal a moto. Está com mais de 300 kg. Fora de estrada comporta-se brilhante, pá. Estou a adorar isto. Fenomenal. Maquinão. Estamos aqui no meio de montanhas, pá, gigantes. Aqui em baixo é selva e em cima tudo cheio de neve. Pá, é mesmo diferente do comum. Nunca tinha visto nada assim. Mais um vistaço. Uma estrada engraçada ali para o GPS. E tudo em ripio por aqui acima. Chegamos já à famosa placa da carretera austral e vamos deixar aqui o Ride That Monkey presente. Aqui na esquininha. Quem passar aqui depois tira uma foto e manda. Paramos aqui para descansar um bocadinho as costas. Hoje fizemos bastante off-road. Eu vou fazendo assim umas paragenzinhas para esticar a coluna. A Casa 2, a barraca montada. Passado 400 e tal quilómetros aqui da carretera austral. Há partes que é asfalto, top. Depois de repente aparece um trecho grande de off-road. Espetacular. Arranquei de manhãzinho, chegamos agora à tarde. E a coluninha já dei um bocado empenada depois do acidente que tivemos nos Estados Unidos. Tivemos 2 meses em tratamentos lá em Los Angeles, para quem não sabe. E então a coluna ficou com lesões. Agora é meter um Voltarenezinho, a ver se amanhã a gente acorda impecável, que temos aí mais off-road pela frente amanhã e depois da manhã também, até chegar à Argentina e já entramos no pavimento. Eu vou-vos mostrar onde é que eu estou, que sítio brutal, dos melhores provavelmente sempre. Eu vou-vos mostrar, olha para isto, até espelho. Vamos ver aqui o spotzão desta noite. Muito bom dia, meus amigos. Chegou aqui o pessoal para pescar. Já ofereceram aqui um cafezinho. Já deixamos o nosso acampamento e seguimos para sul. Continuam as paisagens aí top. Não conseguem ter a percepção da imensidão e da altura destas montanhas. E aqui mesmo encostado é absurdo mesmo. Este só ao vivo é que dá para ter a noção. Olha que paisagenzão aí à frente. Ei, brutal. E este verde está mesmo de bater mal.
não precisam de ajuda, podemos seguir caminho. Esta zona tem muito ripio e muita pedra, que quando em frente normalmente se vir os traçados de um jeep, tem-se terra maciça em baixo. Mas se passa um caminhão, mistura as pedras todas, fica... Pá, é andar em cima de pedras, já vos vou mostrar, como se fosse quase areia. Era isto que eu vos estava a explicar, ó. O terreno é todo assim, isto parece maciço, mas vocês chegam aqui, ó. Isto é como se fosse areia, e se mete a roda num sítio destes, é um bocadinho complicado, uma pessoa se ganha balanço. É muito mais compacto, sem stress lá atrás, parecia areia, tinha que ser a pisar ovos, que no instante estão os 300 e tal quilos no chão. Já dá para manter uma velocidade bem porreira e ver-se bem o traçado dos jeeps que passam aí. É tranquilo, que se chama. Estamos a 4 km. Já estamos em Porto Rio tranquilo. Hoje é dia de ficar aqui pela primeira vez na América do Sul, pagar para dormir. É um pueblinho, é uma aldeia muito pequenina que tem a famosa Catedral de Mármore, que vou visitar amanhã de manhã. Então arranjei aqui um hostel. Arranjei este quarto, olha. É do meu tamanho, é mesmo pequenino, portanto está top para o que se quer, que é tomar uma banhoca, que é outra coisa que muita gente pergunta. Como é que eu tomo bem? Por acaso agora tem sido espetacular, porque a arranjar este serviço a Copec tinha banhos grátis no barco, onde eu dormi lá com o pessoal do ferry, e também deixaram utilizar a casa de banho deles para tomar um banho. E hoje é mais um dia que quero tomar uma banhocazinha, porque amanhã temos muito mais off-road outra vez, e diz que é um caminho um bocadinho complicado, e as costas estão destruídas, já não me deito numa cama há 4 noites, portanto... Ai, hoje vou descansar um bocadinho, até às 8 da manhã, que é nem isso, que é quando sai o tour, sai às 8. Só dar assim uma descansadelazinha para seguirmos viagem. Volume! E acabamos de sair de Porto Rio tranquilo. Hoje, através do hostel, vou fazer aqui a famosa excursão das Catedrais de Mármore. É o segundo maior lago da América do Sul e vamos mostrar aqui o tour todo. A água que forma este lago provém do gelo dos glaciares dos Andes Patagónicos. O gelo contém minúsculas partículas que continuam a flutuar na água depois de se derreter e gera o brilho azul com a luz solar, por isso é que a água fica tão cristalina, tão azulinha. Esta é a Capela de Mármore, também conhecida, é a capela e ali a catedral. O reflexo da água nas paredes das cavernas cria aquela impressão da cor turquesa tão característica. Estas cavernas foram originadas pela erosão durante anos, provocada pelo lago, que se chama General Carrera. O formato que ficaram da erosão se assemelha exatamente a uma catedral e a uma capela, aí vem o nome. E já terminamos o nosso tour à Catedral de Mármore e amanhã já vamos seguir caminho. Dizem que é dos caminhos mais difíceis para Chile Chico, que é a última cidade encostada à fronteira com a Argentina, e temos tipo 180 km de ripio daquele suavezinho como vocês viram, que é ótimo para as Big Trail, para irem ao chão. Eles dizem que em média são 5 horas até chegar lá. Hoje ainda ficamos por aqui, vamos descansar e amanhã seguimos caminho por esse off-road, a ver se entramos na Argentina ou amanhã ou depois da manhã. Vamos lá ver quando é que conseguimos entrar no 6º país desta aventura, se não estou em erro, se não estou a contar bem. E pessoal, não se esqueçam de subscrever o canal, que eu esqueço-me sempre, ando-me sempre a chatear para eu dizer isto, eu esqueço-me sempre de dizer subscrevam o canal! E se tiverem perguntas ou coisas, curiosidades sobre a viagem, escrevam nos comentários que eu tento responder nos vídeos seguintes. Sobre a moto, sobre onde eu ando, sobre como é que eu faço, qualquer coisa. Estejam à vontade para perguntar. E finalmente consegui deixar cair. Acabamos de entrar na Argentina. 6º país desta aventura. Estamos a ir em direção agora aos glaciares. Isto é realmente impressionante, a imensidão.